Obrigada pela sua audiência. Eu sou a Jaque Jó e hoje estamos aqui com um convidado super especial. Vamos ter assim um assunto bem bacana. Obrigada aí você que está aí com a gente. Estamos também nas redes sociais e também na Rádio Tropical 87,5 na Nova Tropical. Obrigada pela sua audiência. Boa noite, Beline, tudo bem? Boa noite, Jaque. Boa noite a todos. Prazer estar aqui em mais um episódio do Divit Connect. A gente já está no 6º episódio e a gente faz com muito carinho aqui dentro do nosso propósito de trazer sempre conhecimento ligado ao mercado financeiro, ligado ao mercado imobiliário, com esse intuito de aproximar as pessoas ao sonho dela, de comprar o seu imóvel, aos corretores. A gente tem muitos corretores que nos acompanham aqui também, então dá dicas aí valiosas para eles para melhorarem o sucesso das suas transações. E hoje a gente tem aqui uma pessoa muito especial, um amigo também de longa data, em que aceitou o nosso convite. Está aqui hoje, então, o Fabrício Figueiredo. Eu vou pedir para a Jaque apresentá-lo. Muito boa noite, obrigada pela sua presença, Fabrício. Fabrício Figueiredo, diretor do banco, do Gallery Bank, né? Hoje ele veio aqui nos falar um pouquinho do trabalho dele, contar um pouquinho da trajetória, né, profissional, do sucesso. Obrigada, porque a gente sabe que o tempo hoje em dia, né, o tempo é precioso. E quando a gente faz um convite, a gente fica muito feliz quando a pessoa aceita, né? Porque a gente se sente importante também. Seja muito bem-vindo. Se quiser se apresentar para o pessoal. Boa noite, Beline. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos. Primeiro, é uma grande alegria estar participando aqui com vocês e contando um pouquinho da minha história e da minha trajetória. Sim, porque eu já dei uma olhadinha aqui na experiência profissional, né? A gente já vamos entrar com um assunto um pouquinho mais descontraído antes de ir para o assunto, né, do banco. E quer dizer que você já foi estoquista em loja de roupas. Olha só, gente, que bacana. Uma trajetória, quando a gente é novo, né, a gente aceita tudo. E surgiu ali perto de casa, numa loja de roupas do bairro, né, um emprego ali para trabalhar de estoquista. Então, na época, eu aprendi a dobrar roupa. Sim. Era isso que eu fazia, né? E aí ele era bem interessante, foi uma experiência muito legal aí para minha vida, né? Eu lembro bem até de quando chegava um cliente e descia toda a loja. O estoque todo. E levava uma bermuda. Eu falei, meu Deus do céu. Fabrício, agora dobra tudo lá. Chegava o segundo, tira tudo de novo. Ai, meu Deus. Foi uma experiência. O bom de toda essa experiência é que quando você, né, tá, né, no sucesso, em outro, né, vamos dizer, patamar profissional, você sabe o que é né, o início, né, de ser um vendedor, de ser um estoquista, de ser algo no início, né, da carreira. Bom, mas voltando, né, à trajetória, fala um pouquinho da fundação do Gallery Bank, né? O que seria, onde começou, quando começou essa ideia de criar o banco, né? Na verdade, dentro da minha trajetória aí, eu até acompanhando a carreira um pouco dos meus pais, né? Minha mãe e meu pai, os dois de bancos, né? Eu acabei entrando e trabalhando por anos no Banco do Brasil. Então, foi o meu contato com o mercado financeiro. Certo. E aí, por causa de uma outra oportunidade que não do mercado financeiro, eu tenho empresa no mercado de segurança eletrônica, surgiu a oportunidade de comprar naquele momento, em 2014, eu peço demissão do banco para comprar essa empresa. Mas o mercado financeiro ele acaba ficando na nossa veia, né? É difícil, né, Beline? É difícil. E aí, a gente não esquece. E aí em conversa com os meus sócios, né, a gente viu uma oportunidade de estar trabalhando com um empréstimo com imóvel em garantia, né? A gente entendia que era, e até hoje a gente pensa assim, que é um produto que traz muita vantagem para quem acessa esse crédito, que por causa de taxas e tal, que eu acho que hoje a gente vai falar um pouquinho mais. E também para o outro lado, que é o lado do banco, no sentido de se ter uma garantia. É até por isso que tem taxas boas, né? Sim. E aí, com essa ideia, e olhando as dificuldades de um grande banco ao oferecer esse produto aos clientes, a gente desenhou e montou o Galeria Bank, né? Então, o início se dá por causa dessas dificuldades que a gente via no mercado.
E vocês trabalharam juntos, então, Belini? Trabalhamos na mesma empresa. É. Não tive a oportunidade de trabalhar junto com o Fabrício, né? Sim. Sem entregar a minha idade, mas eu trabalhei com a mãe dele. E com a sogra. Trabalhei com a mãe e com a sogra, é verdade, é verdade. Exatamente. Trabalhei com a mãe dele, com a sogra, quando eu entrei no banco também. Fui menor aprendiz, né, no Banco do Brasil. Nós estávamos no banco. Depois o Fabrício entrou também. Trabalhamos até na mesma área, né, de atacado do banco, mas verdade. não tivemos a oportunidade de trabalhar na mesma dependência ali. Nós né, que a gente trabalhamos chamava, na né? mesma agência, mas não no mesmo momento. Nas mesmas. nas duas, mesmas. verdade, é duas verdade, né? agências. Tivemos mesmo lá. E hoje, o empreendedorismo, né, no Brasil hoje, qual foi o desafio? Porque é um desafio hoje, né, ter empresas no Brasil. O que você fala pra gente? Na verdade, realmente, a gente vê o empreendedor, o empresário, como um herói no país, né? Sim. Porque são tantos obstáculos a se vencer aí, com relação aos impostos, com relação às taxas de juros do país, né? Então, é tanta coisa tirando o recurso da empresa que você vê um caso de sucesso, você fica realmente muito feliz quando Sim, encontra, com né? certeza. Eu acho que um dos grandes desafios é entender primeiro a legislação, né? A parte contábil, a parte trabalhista, para você conseguir fazer tudo direito, que é o objetivo da maioria dos empresários, Sim, né? sim. Mas realmente a legislação nossa ela é muito extensa. E para você conseguir isso daí, você contrata um contador, é consultor e vai montando, é advogado e vai montando uma parafernália por trás, né, que traz um custo muito grande. E aí você tem que sair a mercado vendendo o produto a preço de mercado, porque senão você não consegue. E aí tendo na quantidade, numa grande venda ou com o sucesso das vendas, o recurso para pagar todo esse custo operacional que fica. Sim. Então esse eu acho que é um grande desafio, além de você ver em alguns países investimentos do governo em empresas, em feiras, né? Eu tenho amigos fora do país que eles têm recursos do governo para participar de feiras fora do país. Fora do país. Isso ajuda na exportação e tal. Isso a gente não vê muito no nosso. Infelizmente, né? E tanto é que o índice, né, de mortalidade das empresas no Brasil é mais de 50%, elas acabam até antes do segundo ano, né? Até o segundo ano. Até o segundo ano e depois as que chegam aos 5 anos também é um percentual muito pequeno. Passa de 80. É, As que fecham. as que fecham, porque realmente não tem apoio, né? Você tem até os organismos que tentam fazer alguma coisa, mas é isso que você falou. E eu faço parte dessa estatística, porque eu primeiro, voltando um pouquinho, né? Primeiro fui lá trabalhar de estoquista. Sorveteria, vender sorvete vender na sorvete rua. na rua. Depois eu fui para a área dos projetos, né? Eu sempre gostei de trabalhar com projetos para o mercado imobiliário, né? Então desenhava casa, prédios e tal. E aí, depois disso, eu montei uma empresa de informática. E ela não deu certo. Isso virou um trauma para mim, porque eu tive que parcelar dívidas e tal, e paguei isso em anos, muitos anos. E com esse trauma, eu fui para o banco. Eu falei, vou parar de empreender, não deu certo, vou para o banco. Aí passei no concurso do banco e fiz minha carreira lá. Depois de anos, eu criei coragem e falei, peraí, vamos voltar, porque parece que eu estou precisando empreender novamente. Mas criou um trauma, viu? Correr os riscos, né? Muito difícil empreender no país. E é bastante comum isso daí, né? De o empresário ele acabar dando certo na terceira, quarta empresa, às vezes, né? Aquele que persiste e continua. Infelizmente, a gente aprende com os erros, né? A gente poderia aprender escutando os outros, mas muitas vezes a gente tem que errar. E aí sim. E para o sucesso, tem até um estudo sobre isso, né? Que realmente o grande sucesso de uma empresa, ele já veio lá de trás quebrando 2, 3 vezes para até conseguir chegar. O aprendizado, né? A experiência. O que errou na primeira não vai errar na segunda. Dê preferência a não errar, né? Exatamente. E o cuidado com a gestão, né? A gente vê que fundamental. o ambiente já não é favorável, né? Por tudo isso que você colocou, e ainda tem o problema de gestão, às vezes, que o empreendedor ele foca muito só no negócio dele e esquece de olhar, né? A gestão, olhar cuidados que tem que ter com a empresa, né? Você sabe que
muitos um período da minha vida também, eu fui professor de faculdade, né? E falava sobre, e as matérias que eu lecionava eram administração financeira, matemática financeira e matemática. Mas isso eu sempre falei até para os alunos na época, né? O que eu vi, e isso muito lá no banco mesmo, né? Quando eu era funcionário. O empresário, ou os empresários, que você vê com um certo sucesso, muitas vezes eles têm um dom. Essa pessoa aqui, ela é boa para consertar carro. De repente ela está com uma oficina, de repente a oficina cresce, cresce, cresce. Chega um momento em que esse empresário, ele tem que cuidar da administração da empresa. Mas ele não é bom nisso. Ele é bom para consertar o carro, não para administrar. Sim. E aí, quando ele cresce, ele leva o tombo, ele cai, ele quebra. E quebrou por quê? Porque não tinha um profissional para administrar. Às vezes ele não quer terceirizar, né? Essa mão de obra. E muitas vezes não tem nem tem recurso para isso. Porque está começando a crescer. Sim. Ele fala, poxa, não dá ainda para contratar alguém. E segundo, você tem um pouco de receio de colocar alguém que você não conhece para administrar a sua conta corrente. Sim. E às vezes começa a crescer de forma desordenada e com as pessoas que ajudaram ele no início, enquanto é pequeno, que são pessoas boas, mas também não estão preparados para administrar e apoiar no crescimento da empresa, né? Então, às vezes, são parentes, são pessoas que não se qualificaram para aquele momento que a empresa está vivenciando. Um dos grandes desafios do empresário é saber contratar bem. Uma vez eu vi, na campanha do Obama, quando ele ganhou a primeira vez para presidente dos Estados Unidos, o Jack Welch falando assim, agora o grande desafio dele é colocar os melhores como ministros. A sua equipe, ele tem que colocar os melhores, e não quem apoiou na campanha. Esse é o problema, né? E isso acontece com o empresário, que ao invés de colocar o competente, muitas vezes coloca o amigo ou o parente. O famoso cabide, né? De emprego, Exato. né? São Você pessoas fica... que apoiaram no início, né? Fica amarrado. E nesse contexto, né, o Galeria completou 5 anos, né? 5 anos. 5 anos. Em setembro do ano passado, em agosto para setembro, na verdade. Agosto para setembro aí do ano passado, e um banco que tá tendo muito sucesso aí num segmento novo, né? É verdade. Novo no Brasil. Fala um pouquinho para nós da motivação do banco. Você falou a questão lá do seu sócio que procurou, mas como que foi o início, né? E o que deu essa virada tão rapidamente para você? Eu acho assim, olhando, para quem olha de fora, o início ele acaba sendo surpreendente, né? A gente viu um nicho, né, no mercado. Operações de home equity são operações que os bancos eles sempre aprovaram de forma lenta. Então, eu vivi isso no próprio Banco do Brasil, a gente demorando 2, 3 meses para pegar e assinar o contrato. E aí a gente falou, poxa, um produto legal, um nicho legal, um risco muito menor do que em outros tipos de empréstimo, né? Vamos começar então. E aí, vamos lá. Tem dinheiro para começar? Não. Meu Deus. Vai ser fácil emprestar dinheiro se não tem. Né? Para propaganda tem? Não também. Então, a gente começou de forma bem econômica, né? A gente começou com amigos, com dinheiro, recurso um pouco próprio e muito de amigos que confiaram na gente, que investiram na empresa, e aí saímos ao mercado para conseguir começar a emprestar com imóvel em garantia. Só que, naquela época, 19 para 20, primeiro que se falar de 19, eu vou falar de um período que a gente estava acertando processos. Esses 4 meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 19, a gente estava acertando processos. E aí 20 a gente entra emprestando de fato. Como naquela época os contratos tinham que ser assinados de forma física, com reconhecimento de firma em cartório e tal, não tinha como a gente emprestar no Brasil todo. Sendo que a gente só tinha uma unidade em Campinas. Hoje nós temos em Campinas e Sorocaba. Certo. Não dava, porque o motorista, ele muitas vezes ele tinha que pegar a assinatura da pessoa em uma cidade, tinha que ir ao cartório do imóvel, que muitas vezes em outra cidade, pegar a nossa assinatura em Campinas. Então ficava rodando para fazer uma operação, dava 2 dias só para pegar a assinatura. E foi o comecinho de pandemia também, 2020, aí, né? Então, e aí chega a pandemia.
né? E todo mundo, vamos fechar tudo e tal. Então, assim, começamos com diversas dificuldades. Só que a pandemia, ela trouxe um benefício. Os cartórios, para não abrir as portas, começaram a aceitar os documentos tudo de forma digital. Sim. E aí a gente não precisou mais deixar o motorista correndo atrás de assinatura, porque vamos atrás do certificado, certificado para os clientes também, e todo o trabalho é feito de forma digital. Inclusive a entrada ao cartório, os registros o cartório faz, nos devolve de forma digital também. Então, com isso, a gente sai e fica, perde os limites de se fazer ali perto por causa do carro e tal. A gente começou a expandir. Porém, nós tínhamos uma outra, a grande dificuldade que é, tem recurso para expandir? Não, só recurso de amigo. Recurso de amigo é assim, você vai ter taxas, custo maior, então eu tenho que repassar esse custo, então taxas maiores. Passar para o cliente. Não tem dinheiro para propaganda, desculpe. Não tinha dinheiro para isso, para marketing, nada. Prazos curtos, que os amigos também, não vou colocar o recurso aí e pegar daqui 15 anos. Não dá, eu quero daqui 3 anos ter que devolver, tá bom? Então, muitas dificuldades que faziam que a gente não fosse competitivo. O mercado, ele traz operações com 180, 240 parcelas, taxas muito menores. E aí, com taxa alta, prazo baixo, a gente tinha que atuar no mercado, num nicho, naquele momento, que eram os clientes que não tinham acesso ao crédito nos grandes bancos. Por uma restrição, por falta de faturamento, algum problema tinha. E a gente começou a analisar esses clientes. Mas como que a gente conseguiu acessar os clientes? A gente conseguiu através de correspondentes bancários, primeiro ali na nossa região, e depois a gente foi aumentando essa região para o estado de São Paulo, para a região sudeste e depois para o Brasil. Com os correspondentes bancários, nós não tivemos custo com o marketing. Então, falamos, peraí, temos uma fórmula. Para não investir em marketing, não temos recurso para isso, nós vamos atrás de correspondentes e montando parcerias. Para emprestar recursos, a gente pega recursos de amigos que acreditaram no negócio e investiram no negócio, não como sócios, foram empréstimos na época, e vamos emprestar. E assim as coisas começaram. E os empréstimos foram aumentando, mas o bolso era curto dos amigos, né? Até que em um momento, nós montamos o nosso primeiro fundo de investimento e veio uma grande gestora de fundos e acreditou. E colocou já um valor bem maior para a gente emprestar. E a gente não entendendo tanto de fundos, a gente entendia de fundos no banco, oferecendo para clientes e tal, mas como montar o fundo, não. Sim. A estruturação tinha uma área bem específica, né? Para isso. E aí a gente foi aprendemos, montamos o primeiro, pegamos o recurso e veio um negócio muito legal. Que é que os fundos de investimento ele têm seus relatórios públicos. E o nosso negócio era muito rentável. E os outros viram. E falaram, peraí, eu também quero. De repente, a gente ficou sem problemas para captar recursos. E aí a gente brigou nas taxas. E conseguindo reduzir o custo do dinheiro, a gente conseguiu repassar um custo reduzido. E se a gente pensar no hoje, nós temos taxas competitivas, trabalhamos brigando de igual para igual com todo o mercado financeiro, com prazos até 240 meses, saímos dos 36, né? Então, tudo mudou. E aí a gente também, com os cartórios aceitando tudo de forma digital, Fica mais fácil. trabalhamos o Brasil todo. Hoje estamos em todo o país, né? Foi assim. Isso é muito bom. E você, o ano passado, você já atingiu em alguns momentos o 3º lugar, hein? Na verdade, a gente atingiu já há alguns meses o 4º lugar. A gente fica ali quarto, quinto, sexto, mês a mês, né? Tem 3 grandes bancos que estão à frente da gente, tem outros 3 atrás, e tem 2 empresas no meio que ficam com a gente aí nessa luta. Né? Mas é uma luta sadia, né? Somos até amigos, né, dos concorrentes, não temos nenhum tipo de problema. Eu acho essa luta aí bem legal para todo mundo. Uma concorrência saudável, né? Nós da Divit, nós somos parceiros também do Galeria, né? Foi o primeiro banco que a gente começou, com a parceria como correspondente. E temos hoje outros bancos também, né? Que concorrem, né? Isso. Mas você vê que cada banco tem uma forma de trabalhar, tem um estilo, aprova determinado
modalidade de imóvel, outra modalidade, ou seja, é um mercado que tem um potencial enorme ainda e espaço para todo mundo, né? Potencial tem espaço sim, mas o mais legal são informações que o Banco Central coloca, né? Quando a gente fala em 2024, a gente fala num desembolso durante o ano de menos de 30 bilhões de reais. Quando o Banco Central fala em 2030, ele fala em próximo de 200 bilhões de reais de desembolso em 2030. 9 vezes aí, pelo menos. 8, 9 vezes. Quando a gente fala em 2040, o Banco Central entende que vai chegar a 2 trilhões de reais em desembolso no ano. Então, é um mercado em franca expansão, Sim. né? E a gente entende que o Galeria está muito bem posicionado nesse mercado. Então, eu acho que serão bons anos pela frente. Na hora que a gente vê os índices, né, tanto da Europa, o Japão, Estados Unidos, né, são muito superiores, né? A participação desse tipo de modalidade no mercado financeiro, né? Aqui no Brasil é muito pouco ainda, né? É por isso até que o Banco Central coloca assim, porque no Brasil a gente tem menos de 10% das operações com um imóvel em garantia, das operações financeiras, né? Nos Estados Unidos é acima de 80%. Tem um imóvel em garantia. Então, nós enfrentamos aqui ainda uma resistência que vem caindo, mas é uma resistência cultural. Eu não vou colocar meu imóvel como garantia. Só que quando você não coloca, você tem linhas de crédito muito mais caras. E aí você sofre demais para pagar essas linhas de crédito. E acaba desfazendo do imóvel, sendo que tem essa, né, forma de fazer. Você poderia falar para o pessoal que ainda não conhece, né, o que seria o Home Equity, né, que é o que o Gallery Bank faz? O Home Equity, na verdade, é bem simples, né? É uma linha de crédito, é um empréstimo com imóvel em garantia. Simples assim. Algumas características importantes, né? Prazo longo, e a gente tem que lembrar que é um empréstimo, não um financiamento. Tá. Eu gosto de colocar isso bem claro, porque as pessoas confundem um pouco. Você vai comprar um imóvel, você vai até um banco, um grande banco, banco múltiplo que a gente chama, você vai utilizar de uma linha de financiamento. Não é o Home Equity. O Home Equity você já tem o imóvel e você vai levantar um recurso utilizando ele como garantia. Você vai continuar utilizando, você não vai perder a posse dele, utiliza normal. A questão é, como ela é a garantia do empréstimo, você tem taxas reduzidas. O financiamento é outro tipo de taxa, porque o banco tem... ele utiliza recursos da poupança, que é um custo baixo, na maioria dos financiamentos, desculpe. Um recurso baixo, um custo baixo para ele, então você vai ter acesso a taxas melhores ainda. Entendeu? Outro ponto importante no Home Equity é o ticket médio, né? Então a gente trabalha hoje com operações de 100 mil a 10 milhões de reais por operação. Certo. Quando você vai pensar no consignado, você pensa em 10, 20, 30 mil. O pessoal também. Né? Menor. E aí, no Home Equity você vê que a grande maioria, pelo menos dos nossos clientes, são empresários. Até porque as empresas que precisam de um ticket maior, né? Para dar uma levantada, né, no capital. E é interessante, né, que você falar que já são empresários, né, que já são a maioria, porque a gente que está ali conversando, né, na captação dos empréstimos, a gente sente ainda uma resistência por parte do empresário em colocar o imóvel dele, da pessoa física, né? Ou seja, ele vai constituindo um patrimônio importante ali, com diversos imóveis, e a empresa, às vezes, está precisando de capital de giro, está precisando de até comprar uma máquina, fazer um investimento, e é muito mais rápido, né? É muito mais fácil você utilizar esse imóvel, fazer um home equity e colocar o dinheiro na empresa. Mas a gente sente ainda bastante resistência de alguns empresários aí em fazer esse tipo de coisa. E é interessante, né? Muito bem colocado, é interessante que você vê o empresário. Muitas vezes ele poderia tirar 1, 2 imóveis da empresa dele, ele vai lá e tira 4. Ele nem percebe, ele está tirando o capital de giro da empresa e comprando imóveis. Muitas vezes ele compra em 10 parcelas, não, isso aqui vai dar, e aí começa a sangrar e tal. E aí na hora que ele tem que fazer um investimento, cadê o recurso? Não tem. Não tem. E aí ele fica relutando para colocar o imóvel que ele nem deveria ter tirado da empresa, para colocar como garantia
de um empréstimo e aí sim fazer o investimento que precisa, né? Isso acontece bastante. Acontece, e mesmo para capital de giro, né? Às vezes o empresário passa o dia correndo atrás de banco, com um bordeirozinho embaixo do braço ali, tentando levantar dinheiro, quando na verdade podia resolver o problema de capital de giro da empresa, jogando no longo prazo, né? Até que você fala em relação a pessoa ficar tão preocupada em ter o recurso e não estar trabalhando, fazendo o que realmente ele precisa fazer na empresa, né? É outro ponto também que o empresário precisa pensar. A gente até falou no começo aqui, né? O empresário, ele nasce e cresce de um conhecimento que ele tem, um know-how que ele possui, né? Que é cuidar ali da produção, do produto que ele está... Atividade principal dele, né? Ou construindo ou vendendo. Bem, e aí ele sai dessa atividade principal para ficar todo dia gastando 3 horas no financeiro. Sim. Poxa, eu preciso, tem título para descontar? Ah, tá aqui, deixa eu levar, manda lá para o banco, aí vai, assina um empréstimo novo no banco e tal. Quando ele pega e dá o imóvel dele como garantia no home equity, o que acontece? Ele sai dessa ciranda de ficar todo dia dentro do banco e ele vai pensar uma vez por mês num boleto. Sim. E o resto do tempo ele vai cuidar da atividade dele. Está produzindo na empresa, né? E trazendo lucro para a empresa para pagar aquela única parcela mensal. Então, eles têm que realmente... Muitos pensam nisso e aí optam pelo home equity, né? A gente sente que está aumentando, mas ainda tem uma questão cultural mesmo de... Tem, e a gente ali na ponta, né? Ali na empresa, a gente vê a cultura, ela está mudando. Essa resistência está caindo. E eu acho que ela cai até pela informação hoje que está muito mais rápida, né? Pela internet, pelos canais todos que a gente já conhece. E a gente vê no Instagram, YouTube, assim vai, muitos youtubers aí falando do mercado financeiro. E o básico é reduza custo na gestão, né? Reduza custo, aumente receita. E se você tem que reduzir custo, então acesse o empréstimo mais barato possível. Então se fala muito nisso. E aí os empresários estão entendendo, poxa, por que eu vou pegar um empréstimo a 3, 4% se eu posso pegar a 1 ponto alguma coisa? Isso na pessoa jurídica. Na pessoa física, a gente fala em empréstimo pessoal a 5, 6%. Isso sem falar em cheque especial, cartão, que nós vamos falar lá dos 10 para cima, né? Perto de 10%. Então, eu acho que a internet tem mudado essa cultura, por isso esse avanço no nosso mercado. E até no caso da pessoa física, ainda eles acham que não pode fazer, muitas vezes, por ser o único imóvel. Que eles falam, não, mas eu só tenho essa casa. Então eles acham que não pode, por causa da questão do bem de família, né? Que está culturalmente até hoje, né? Mas não é assim, né? Pode sim, você pode, desde que não tenha nenhum problema com relação ao imóvel, problema como penhora e tal, né? A pessoa pode utilizar, sim, o seu único imóvel como garantia de uma operação de crédito. E hoje em dia, esse formato do home equity, eu mesmo estou no mercado imobiliário há 4 anos, eu conheci com vocês, né? Então, é um nicho que realmente ainda muita gente não conhece, Fabrício. Isso é muito legal, essa divulgação, para as pessoas verem realmente que tem, né, os caminhos para fazer esse levantamento, né? E o legal é que você não tem que... O destino pouco importa. A verdade é essa. Então, eu vou fazer um financiamento imobiliário. Tá, é uma linha de crédito para comprar um imóvel. É isso. Sim. Ponto. Né? No home equity, não, na verdade tem gente que usa já vi gente usar para comprar empresa, para capital de giro, para pagar dívida. É muito utilizado para reformar o imóvel. Imagine você tem um imóvel, precisa de uma reforma para você poder vendê-lo, porque na situação que está difícil. Você usa o imóvel para reformar ele mesmo e vendê-lo. E vender. Isso. Valorizado, né? Porque depois que você dá uma reformada, você valoriza ele. Não precisa vender a preço da famosa galinha morta, né? E aí as pessoas também têm aquela dúvida, poxa, mas se ele está alienado, se ele está sendo utilizado como garantia, eu não vou conseguir vender. Consegue vender e financiado, porque ao vender, quem está comprando primeiro, se for pagar à vista, é só
quitar o home equity, na verdade ele deposita para a gente, a carta de quitação sai no outro dia. E se for financiado, o banco vem e quita a gente. Isso daí é uma prática no mercado todo, né? Quita a gente e a diferença vai dar para a pessoa, para o empresário aí, né? Legal. Então é possível. Muito bem. O percentual de famílias brasileiras endividadas está enorme, né? E muita gente negativada. Muita gente. No caso do Galeria, como que vocês veem essa questão de pessoas que estão negativadas para acessar o home equity? A gente vê por relatórios aí que mais de 70% dos brasileiros aí com uma vida econômica ativa, vamos dizer assim, possuem restrições. E aí, a gente vê também que muitos deles vêm com restrições por causa da pandemia, que machucou muita gente. Agora, não dá para você falar que aquele empresário que tem algumas restrições não é um bom empresário. Ele passa. Primeiro que ele está numa guerra que parece que ele entrou no Coliseu com um canivete e tem lá leão e tudo, né? Porque impostos altíssimos, legislação extensa demais, como eu falei no começo. Sim. Né? É uma luta para você vencer no país. E aí vem a pandemia e fecha o seu negócio. Poxa, alguma restrição acaba acontecendo, aparecendo. Tem que fazer alguma escolha, né, para permanecer vivo. Quem eu vou pagar, né? Então a gente vê que muitos desses empresários com restrições são bons empresários. E a gente acredita neles. É claro que a gente tem que ver que tipo de restrições tem. Ele tem um protesto, tem, né, um cheque que foi devolvido e tal. Poxa, eu entendo que dá para fazer. Claro que a gente tem que olhar caso a caso, né, ver endividamento, tem que analisar faturamento, tudo. Mas não é impeditivo. Esse é o recado que eu tenho que deixar. Não é impeditivo você ter uma restrição. Pelo menos no Galeria Bank não é. Em termos de imóveis aceitos também, além das casas em condomínio, né, apartamentos, está ampliando também um pouco, né, Fabrício? Um ponto importante a gente colocar, eu falei atrás que o recurso que nós temos, ele vem de fundos de investimento. E ali eles trazem com recurso um regulamento. Nós temos que seguir nesse regulamento e quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que convencer os gestores a mudar alguma coisa, né? Então, no começo, a gente trabalhava com casa, apartamento, sala comercial e tal. Aí a gente conseguiu, negociando, trazer imóveis comerciais de rua. Certo. Né? O rural não aceitam até hoje. Não. Eu sempre bati na tecla com eles que terreno em condomínio é bom. Na verdade, eu falava, terreno é bom, não é ruim, dá para pegar como garantia e tal. Aí a gente conseguiu agora terrenos em condomínio. Já é mais um avanço. Então é uma luta que a gente vai travando aí para conseguir cada vez colocar mais tipos de imóveis como garantia. Mas temos que seguir uma cartilha lá que vem deles. Então, né? ainda hoje, o que ainda não está, basicamente, seria mais a parte rural mesmo. O rural não faz parte. Galpões já está sendo aceito? Quando o imóvel, outro ponto, né? Quando o imóvel ele é operacional, a gente não consegue fazer. Certo. Tá? Aí é a história do Brasil, né? É o custo Brasil, né? Imagine o cara tem um galpão, um imóvel operacional, vamos dizer assim, e ele não pode ter acesso ao crédito com esse imóvel. Por quê? Porque se você tiver que executar na execução esse imóvel vai a leilão, as pessoas têm medo de estar comprando um tipo de imóvel como esse no leilão, porque muitas vezes o juiz, ou a justiça, vamos colocar assim, ela demora demais para repassar a posse do imóvel, já que tem pessoas ali trabalhando. Né? Certo. Então, devido à justiça ser bem mais lenta nesses casos, os regulamentos já vêm travados para esse tipo de imóvel. Mas se for um galpão que está alugado por um terceiro... Aí a gente consegue fazer. Aí consegue fazer. Aí consegue. Tem que saber que atividade que tem lá dentro. Se for uma indústria, mesmo alugado, não vai conseguir. E hoje o que tem os empresários colocam nas holdings, né? Sim. Esses imóveis
não deixo nem na pessoa física, fica uma holding patrimonial que é com essa finalidade, né? Sim. Mas ainda assim, se tiver alugado para uma indústria, pode ter problema. Pode ter. Então, aí eu tenho que analisar ali no comitê com os meus sócios, caso a caso, para ver se enquadra dentro do regulamento. Legal. E agora uma curiosidade minha aqui, que eu até anotei aqui para perguntar toda essa trajetória, né? A história desde quando começou, alguma história curiosa, marcante que teve assim no início da Gallery Bank? Eu acho que a história mais marcante mesmo, que eu diria surpreendente, eu acabei soltando no começo. Né? Porque você conseguir montar uma empresa para brigar, imagine só, você vai montar uma lanchonete num bairro, você vai brigar principalmente com os bares e lanchonetes daquela região. A gente entrar no mercado com os grandes bancos, que são as maiores empresas aí, dentre as maiores empresas do país, sem recurso, não é possível. O que nós vamos fazer aqui? Não vai dar certo esse negócio, né? E aí, você conseguir vencer. Você sentiu o cara do canivete no canivete. Eu me senti que eu tava ali de short, sem camisa, com canivete. E era leão, era espada, era um monte de gente ali no meio. Não é possível que a gente vai entrar nesse mercado. Vamos. Só que, para construir toda a empresa, a gente pensou cada etapa. E dentre as etapas, a gente viu um ponto que ele é importantíssimo nos dias atuais, que é o tempo. Então a gente tem que ser rápido para contratar, né, para atender o cliente, a experiência do cliente tem que ser boa ali, porque quem precisa do dinheiro precisa agora. Sim, não é para amanhã, né? É difícil encontrar um empresário que está ali planejando o ano dele e fala, daqui uns 6 meses vou precisar. É difícil, claro que tem. Mas é mais difícil. Então, as pessoas vêm porque conseguiram uma promoção, um desconto junto ao fornecedor, ou se não tem uma dívida que está muito alta, ele precisa já e tal. E vendo o mercado na outra ponta, demorando 2, 3 meses para emprestar, a gente falou, precisamos fazer de forma ágil. Né? E conseguimos fazer ali com 4 dias. Hoje, com 4, você consegue, é um prazo recorde, vamos dizer assim, com 4 dias úteis, você consegue entrar na empresa, desde que todos os documentos sejam entregues, em 4 dias assinar o contrato. Tá? Isso com avaliação, com o engenheiro indo até a residência, tirando fotos que são necessárias, em 4 dias fazer isso. E é muito legal olhar essa parte do tempo, é uma preocupação grande nossa, porque se você olhar para o passado, falando lá atrás, para você comprar uma passagem de avião, você pedia uma folga na empresa, ia até lá o aeroporto, falava, eu estou precisando comprar uma passagem para daqui sei lá quantos meses e tal. E ia de boa e voltava. Hoje, se gastar 15 minutos no app para comprar, a pessoa está nervosa. Já não quer dar continuidade. Já está brava, nossa, estou gastando muito tempo. Você fala, olha como mudou essa relação. Eu acho que o mundo, a velocidade mudou do mundo, tempo, a gente recebe informação de tudo que é lado, né? E para vencer, tempo. Sim. Então a gente trabalha muito em cima de reduzir tempo e fazer com que a experiência seja rápida e aí satisfatória ao cliente. E é muito bacana que eu já tive a experiência, né, com o banco e até as pessoas. Eu não sabia. As pessoas que vendem, né, que vendem o imóvel, por exemplo, quando fala que é financiamento, tem proprietário que fala, ai, qual banco? Né? Isso. Não vamos falar o nome agora, mas a gente sabe que tem banco que olha. É de 4 a 6 meses para o vendedor receber o dinheiro. Então, quando você fala em financiamento, ele até arrepia, ele gosta de ouvir à vista, né? E a experiência com o banco realmente foi super rápido, né? Foi assim, foi tranquilo, lógico, como você disse, toda a parte de documentação, tudo certinho, foi muito rápido. E com a Divit Connect aí ajudando a gente, foi uma experiência bem bacana. E o legal é que não temos a famosa venda casada, né? Nós somos um banco de um produto só. Então, não tem nada para casar. Eu falo isso porque uma vez, puxa, muito tempo atrás, eu vendi um apartamento meu e a pessoa que comprou queria financiar por um outro banco, lá um banco privado e tal. E a pessoa do banco privado, o atendente, falou, olha, temos aqui um título de capitalização, um consórcio e tal. E a compradora falou, não quero nada. Falou, não quer?
Então tem essa lista aqui, ó, de casos para eu analisar. Essa aqui vai por último, tá? E eu esperei 11 meses para receber. Eu falei, meu Deus, Nossa. como é lento isso. É. Então, com a gente não tem venda casada, não tem nada. É um produto só e a gente Sim. quer atender todo mundo com agilidade. Esse é o Ser ponto. rápido. Muito bem. E essa questão da tecnologia para dar essa agilidade deve ser um ponto bem forte de vocês Muito. e muito investimento nisso, que também requer muito investimento, né, Fabrício? A gente investe diariamente em tecnologia. Nós temos um setor de TI lá que só cresce, setor muda a mesa, aumenta a mesa, cadeira, computador e tal. Porque para se manter ágil, né, e se manter na ponta aí com relação à tecnologia nesse mercado, você tem que estar investindo diariamente, ideias novas. Eu nunca vi. O meu sócio, ele ama essa área, né? Então fica bem perto dele. Eu acho que o pessoal de TI, quando ele entra, fala, lá vem mais uma ideia e tal. Mas a gente investe bastante, sim. E vamos continuar investindo. Eu entendo que tem muito para mudar. Tem muita coisa nova para acontecer e tem muito para mudar mesmo nesse mercado. Principalmente com relação a cartórios. Sim. Você vai financiar um carro, entra lá no Sistema Nacional de Gravame, não sei nem se o nome hoje ainda é esse, mas era assim na minha época de banco, e registrava ali o gravame na hora. E por que na matrícula não pode ser assim? Do carro, desculpa, do imóvel. Do imóvel, né? né? Então, eu acho que isso vai acontecer. Em Sim. algum momento isso vai acontecer e vai ser automático. E aí, sendo automático, a gente não vai precisar de 4 dias para assinar um contrato. E como você falou, o nosso tempo hoje é muito precioso, né? Não dá mais para você ficar esperando um documento 2, 3 dias. Até Exato. você dar segmento numa negociação. Porque você assina Exato. em 4 dias, mas É. aí tem o É isso tempo que eu do ia- cartório, né? É. Aqui, pelo menos aqui em Sorocaba, é em torno de 20, 25 dias que Nós sai. temos casos de 10 dias, temos casos que chega até 30, tá? Acima de 30 é difícil, mas acontece. Eu falei dos 4 dias, mas não. A gente quer reduzir ainda os 4 dias um pouco. Mas esse tempo do cartório, que demora lá seus 15, 20, 30 dias, isso tinha que ser online. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Esse exemplo que você deu dos veículos, acho que é bem por aí mesmo, né? Não tem. Tá lá, a matrícula, tá. Por que não, né? É. É isso aí. Se não puder, trava, né? Não tem. Exato. Muito bem, e lembrando, né, que também estamos hoje, além de todas as redes sociais, estamos na rádio Rádio Nova Tropical 87,5. E aí, produção, alguma pergunta aí para nós? Opa, vamos lá, Fernando. Que nós temos aí 10 minutinhos. Temos algumas perguntas aqui, sim, para o Vamos lá. Fabrício. Já falou um pouquinho da tecnologia, né? A gente tem uma pergunta aqui sobre inteligência artificial, que é o grande norte da tecnologia, a grande preocupação e norte da tecnologia hoje em dia. Como você, empresário, sócio de um banco, pensa na inteligência e como ela pode ajudar no seu negócio? Eu acho que vem para somar. Não só na nossa área, né? Isso tudo vem para somar. A gente tem que, sim, estar bem atualizado com essas novas tendências, novas tecnologias. E dentro do nosso mercado, a gente já usa um pouco da inteligência artificial. Estamos cada vez avançando mais, né? Mas um dos pontos, tem vários, é a análise do valor do imóvel. E com inteligência artificial, facilita. Então, a pessoa entra com a sua... No nosso sistema, vamos colocar isso, a pessoa que está precisando de empréstimo pode entrar no nosso site, né, e colocando a sua matrícula, ela vai ter, por trás disso, um sistema que vai estar levantando certidões, vai estar levantando principalmente o valor do imóvel, que isso já é um norte para a gente, né? A gente precisa saber. Sim. A gente chama de pré-laudo. E isso vem com inteligência artificial. Tem alguns robôs que eles começam a se alimentar, entram na internet, começam a fazer avaliações, pegar imóveis similares na região daquele imóvel, e aí em 20 minutos você tem um monte de informações ali para ajudar você na tomada de decisão. Então, realmente já tem nos ajudado, mas eu entendo que isso vai ser um avanço que é meio que sem fim. No futuro, a gente pensa em ter, por exemplo, um app, a pessoa entra no app, ela coloca seus dados, imagine ainda com o cartório sendo
dessa forma que eu coloquei, que a gente espera, né? A gente espera Você entra, o sistema já vai te falar, olha, seu crédito está pré-aprovado no valor de tanto, o pré-laudo da inteligência artificial já trouxe, e aí você assina ali e num dia só já é gravado no cartório, no outro dia já tem acesso ao crédito. Imagine se funcionar assim. Sim, muito funcional. Nós estamos falando de 3, 4 meses para acesso a crédito em alguns bancos. Como pode isso mudar, né? Sim. Eu tenho conversado, né, com alguns amigos, né, do mercado financeiro, dos bancos grandes aí, e eles estão usando muito, né, principalmente a análise preditiva, né, para análise de crédito, né. Então, diariamente eles rodam tudo lá e já estabelece os limites, né, e a gente tem sentido na parte do financiamento imobiliário muita agilidade também na aprovação dos bancos. Alguns bancos, a hora que você coloca para aprovação e para reprovação também. Você dá o enter aqui, já vem o negativo de lá, muito rápido. Mas também alguns casos que estão aprovando sem envio nenhum de documento. Daí depois que você vai mandar o documento do vendedor e o documento do imóvel, né? Mas a parte do comprador, tem diversos bancos já analisando na entrada, já é muito legal. Muito bom. Muito bom. Mais alguma pergunta? Vamos falar um pouco de tendência de mercado. Vocês já falaram que é uma tendência de crescer cada vez mais Home Equity. A Jaque falou da experiência dela com a Divit e além dessa questão de você usar o Home Equity para você poder investir no seu negócio, para fazer uma reforma de um imóvel, a gente também tem a possibilidade de utilizá-lo para a aquisição de um novo negócio. Eu sei que não é o carro-chefe de vocês, mas há pouco tempo vocês também abriram essa possibilidade. Então, fala um pouquinho dessa questão de também utilizar para a aquisição, para a pessoa que quer comprar um novo imóvel também. Como eu falei, não tem o destino pouco importa. Então, nós temos sim uma parcela dos clientes que buscam o Home Equity com a gente para adquirir novos imóveis, porque não conseguiram o financiamento. Sim. Né? Muitas vezes o banco lá reprovou, ou pelo imóvel, ou por outro motivo, eles nos procuram para isso. E como a destinação importa menos, acaba acontecendo. E até que não é raro, não, Fernando. Acontece, muitas vezes aconteceu isso. E nesse momento tá excelente, viu, gente? Porque os bancos hoje em dia tá travando tudo, então vamos pro Gallery Bank, né, Fernando? Nós estamos no mercado, num momento do mercado mais complicado. Sim. Né? Selic alta, financiamento caro, venda baixa. Sim. Isso é cíclico, né? E a aprovação também mais restritiva, né? Alguns bancos fecharam o cofre, né? já aumentaram a entrada, né? A própria Caixa é uma delas, né? Que para sistema saque é 30%, na Price é 50%. Já 50% de entrada é muito. E o que a gente tem visto, que eu acho que é uma oportunidade também para o Galeria, são os imóveis que estão sendo entregues, que a pessoa já pagou ao longo da construção, né? Na planta. Na planta, né? E a hora que fica pronto, está indo financiar e não está conseguindo financiamento. Ou não está conseguindo no percentual que precisa. A gente tem notado bastante isso. A gente tem... Esse mercado é bem interessante para nós, né? E muitas vezes é muito triste para quem está lá com o seu sonho. Veja só, a pessoa entra em contato com uma construtora e adquire um imóvel na planta. O que ela está adquirindo ali? Ela está adquirindo sonhos. Poxa, ela já começa a olhar a maquete, já se vê na piscina com os filhos, na sauna ou no parquinho. E aí fica 3 anos pagando. Tem intermediárias, tem parcelas mensais e tal. Isso é um ponto que dói bastante. A gente tem uma solução, acho que é o remédio para essa dor, né? Quando chega o momento em que a construtora entrega o imóvel, ele tem ainda um pedaço que ele vai buscar um financiamento para quitar. Ele pagou lá 30%, 40% do valor do imóvel e falta mais um pedaço. Que também teve um reajuste, né? Exato. Mas você sabe que até aquela dívida que ele tem com a construtora frente ao imóvel dá 30%, 40%. Sim, porque o imóvel valorizou também. Sim, com Na certeza. planta é um valor, pronto é outro.
Aí ele vai até o banco dele fala não. Isso vira um problema para quem está tentando, como vira um problema para a construtora. Sim. Sim. Imagine que a construtora recebeu dele lá, sei lá, 300 mil, vai ter que devolver 150. Ele que colocou 300 perdeu 150 para desfazer o negócio. Sim. E o imóvel muitas vezes já está valendo 800. Então ele perde aquele imóvel dele que ele devia, não devia os 500 porque vale 800 hoje, mas ele está devendo lá 200, 300 mil. A construtora deve para o banco esse valor, porque ela pegou um financiamento para fazer o prédio. Pra fazer, isso Exato. aí, Aí ele não faz o financiamento, ela não recebe. Ela não recebendo, ela tem que devolver para ele metade e pagar o banco e ficar com o imóvel. E fica com algum estoque. E só que isso não acontece com um imóvel. A construtora está lá com 5, 10 prédios, um monte de casos iguais. A pessoa que ia financiar não conseguiu, teve que receber metade do que colocou para ir embora. Pensa nos sonhos. Tudo aquilo ali foi embora. Ó, meu filho ia no parquinho, não vai mais no parquinho, não vai mais na piscina. Tudo isso. Sim. E aí a gente entra e fala, não, a gente consegue fazer. Pagamos a construtora paga lá o banco dela, e ele consegue morar naquele apartamento que ele sonhou. No home equity acontece isso. E resolve, né? Porque são 3 anos a pessoa sonhando, né? Realmente, eu Muito já difícil. tive experiência em trabalhar em construtora e a gente sabe que, infelizmente, na hora da entrega, volta muitas unidades devido a isso, né? A falta de É verdade. E de planejamento, cenário, né? nesse cenário da restrição de crédito, mais ainda. A gente tem visto bastante. A gente tem uma construtora que está entregando empreendimento e muitos casos que estavam aprovados estão sendo revistos e não está aprovando mais. Então, lá atrás a pessoa teve a aprovação, né? Sim. Mas agora que ficou pronto é o que interessa, Este né? ano é um ano com E bastante aí- casos assim. E a gente não sabe o nós momento, estamos, né? Vamos lá. Chegando aqui ao Ao final, final, né? Estamos aí com um minutinho para terminar. Passar para o Fabrício aqui, suas despedidas. Não, primeiro eu agradeço realmente a oportunidade. Eu queria deixar um recado para todos, que é: conheça o produto, estude o produto, entre no nosso site, nas nossas mídias todas, Galeria Bank com 2 L's, né? Mas mais do que isso, conhecendo o produto, você começa a ganhar confiança. É realmente um produto que traz muitos benefícios a muita gente aí no nosso país. Legal. Obrigado, Beline. Obrigado, Jaque, pela oportunidade de estar mostrando um pouquinho do nosso negócio. Obrigado aí, Fabrício, ter vindo aqui conosco. Agradecer a todo mundo que tem nos acompanhado. Semana que vem estaremos aí novamente, na terça-feira, 8h30 da noite. E contamos com a presença de todos. Jaque? Obrigada a todos, obrigada pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Beline, mais uma noite. Né? A gente aqui com um papo bacana, gostou?